Graça e paz, queridos. Amém. Aleluia. É uma honra, mais uma vez, estar aqui com vocês, falando sobre a palavra de Deus, sobre o nosso Pai, sobre o que Ele tem para a gente. Antes de eu começar, eu queria convidar você já a curvar a sua cabeça para nós orarmos. Pai, obrigada por estarmos aqui mais uma noite. Obrigada, Pai, pela sua palavra, que é vida para nós, Pai. Obrigada porque nós não sairemos daqui os mesmos que chegamos, Pai, mas sairemos ainda mais acrescidos, Pai. Sairemos fortalecidos pela sua palavra. Obrigada, Pai, porque o seu amor nos alcançou e a sua palavra também é o seu amor nos alcançando na noite de hoje. Que tudo aquilo que o Espírito Santo, Pai, tem para fazer, Ele faça. Espírito Santo, Tu és bem-vindo em nosso meio. Nós estamos aqui para lhe ouvir. Em nome de Jesus, amém. Aleluia. Hoje, normalmente eu ministro usando uma versão chamada NVI. Hoje eu estou usando a Almeida, Revista Atualizada, a ARA, tá? Para quem quiser alterar no celular, para os meninos da mídia. Queridos, para começar, uma coisa que o Senhor tem falado ao meu coração, e eu observei, que tempos em tempos, Ele vem com uma ministração dessa para a nossa igreja. E eu olhei ali no YouTube, é de mais ou menos um ano. Para você ter ideia do quanto esse tema ele é importante para nós. Hoje, o que o Senhor colocou no meu coração para falarmos um pouquinho é sobre propósito. E sabe que a gente pode, em um ano, desviar muito do nosso propósito? Que um ano é tempo bastante para a gente se distanciar daquela visão que Deus mostrou para a gente? E uma das coisas que talvez você pense, Thalita, a gente sempre fala, queridos, algum irmão já deve ter orado por você e falado, querido, Deus tem um propósito para a sua vida, tem um plano que é seu. E a gente, às vezes, fica achando que o irmão está querendo dar aquele carinho no nosso ego, fazendo a gente sentir especial, não é? Ah, o irmão fala isso para todo mundo. Mas você sabe que ele pode falar para todo mundo, porque todo mundo tem um plano e um propósito diferente. E não é porque Deus faz acepção de pessoas, queridos, mas vai ter lugares, vai ter coisas que você vai fazer que eu não vou fazer. E vai ter lugares e coisas que eu vou vivenciar e você não. Mas se a gente não tiver essa noção do quanto o nosso propósito também é individualizado, queridos, a gente corre o risco de viver uma vida genérica. Sabe aquela coisa que a gente sempre fala assim, uma coisa que todo mundo é dono, ninguém é dono? Uma vida que todo mundo tem o mesmo propósito, você talvez acabe sem propósito nenhum. Saia perdendo. Se perca no meio dessa coisa que é geral. A gente sabe na palavra que tem coisas, queridos, que para todo cristão. O ide, pregai, levar as pessoas a Cristo, isso é para todo mundo. Mas sabe que você não está ali só no bolo do todo mundo? Sua mãe já te falava isso. Não é novidade para você. Tem algo que é só seu. E a gente precisa, queridos, entender essa importância. Eu vou ler um versículo em Gálatas 1, aliás, são dois. Gálatas 1, do 15 ao 16. Gálatas 1, 15, 16. E aqui é o apóstolo Paulo falando sobre o chamado dele. E ele diz assim, quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer, me chamou pela sua graça, aprove revelar seu Filho em mim, para que eu o pregasse entre os gentios. Sem detença, não consultei carne e sangue. Sabe, queridos, ele já fala assim, porém, ao que me separou antes de eu nascer. Isso não é um privilégio do apóstolo Paulo. Sabe, não pense que algumas pessoas, não, esse aqui ele já está tão assim adiantado no ministério dele, que o propósito dele era antes de nascer. O meu, Deus deve ter me dado lá pelos 10 anos, porque eu ainda estou aprendendo. Não, queridos, antes de você nascer, já havia coisas específicas para você. Dons e talentos seus. Que por mais que eu tente fazer igual, eu não consigo. Porque são seus. Compartilhados somente com você.
E normalmente a gente traz um verso do Antigo Testamento para falar sobre isso, mas eu olhei, eu falei, eu acho que é legal trazer do Novo Testamento, porque às vezes tem gente que acha que com Jesus muita coisa mudou. Muita coisa mudou, queridos, mas isso não. Você continua tendo um plano, um propósito só seu. E não são iguais. Os nossos dons, os nossos talentos são diferentes. Em Romanos 12, 6 e 8. Romanos 12, 6 e 8. Tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada, se profecia, seja segundo a proporção da fé, se ministério, dediquemo-nos ao ministério, ou o que ensina, esmere-se no fazê-lo, ou o que exorta, o faça-o com dedicação, o que contribui com liberalidade, o que preside com diligência, quem exerce misericórdia com alegria. E eu achei muito interessante, queridos, porque ele cita diferentes dons. Mas ele cita uma virtude com aquele dom, que aquele dom deve ser exercida junto. Sabe por quê? Porque não importa, o dom e o talento que você tem, a gente tem que ser dedicado a ele. A gente deve fazer com zelo, com excelência, mesmo sendo diferente. Então, queridos, mas como que você vai fazer aquilo que Deus chamou para fazer com excelência? Se às vezes você está, ou eu estou perdida. Para onde nós estamos indo? Fica difícil. Amém? Mas a gente vê que muitas vezes nós ficamos assim, não, uma hora chega, uma hora eu vou entender. Mas a gente não busca, a gente não se dedica, a gente não para ouvir Deus a respeito disso. A gente sai vivendo desembestadamente. E às vezes não para escutar os planos e os propósitos individuais que nós temos. Às vezes nós pegamos, queridos, e tornamos super sobrenatural. Não quer dizer que o plano e o propósito que Deus tem para a sua vida não seja, queridos, algo sobrenatural. É, glória a Deus. Mas a gente coloca aquilo distante, sabe? Um sobrenatural inatingível. E não é esse o desejo de Deus. Porque se ele criou um plano é para a gente viver. Não é para ficar tão no mistério, tão longe, tão escondido, que a gente não sabe o que é para fazer. Mas se a gente não parar para pensar, a gente age de forma religiosa. Não. Quando aprouver ao Senhor, eu vou saber do meu dom. Eu vou saber o que eu vim fazer. Eu vou... Não, tudo bem, Senhor. Eu sou o verme de Jacó. O dia que o Senhor achar que eu sou bom bastante para ouvir. Às vezes a gente não percebe que a gente está fazendo isso. Acha normal. Acha natural. E não, queridos. O desejo de Deus é que você conheça o seu propósito. Sabe? Ele é um Deus de mistério para quem não tem ele. Se ele está no seu coração, queridos, mais dentro que isso é impossível. Então, a gente não pode querer ver o Senhor, Deus, desse modo. Eu gostaria que você abrisse 1 Coríntios 2. 1 Coríntios 2. Nós vamos ler do verso 9 ao 12. Nós vamos ler um pouquinho a palavra hoje. Aleluia. 1 Coríntios 2, do verso 9 ao 12. Aleluia. Ele quer se revelar, queridos, para os filhos dele. Amém? Mas, como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus não o revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas prescruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual homem sabe as coisas do homem, senão o próprio Espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Aqui eu achei muito precioso porque ele fala assim, mas Deus não o revelou pelo Espírito. E quando a gente vê o revelou no original trouxe à luz o que era desconhecido. Revelou o que estava oculto. Revelou, passado. A ideia de Deus já é que você saiba. Amém?
A gente não pode achar que está tudo... Não, o Senhor está no oculto, está no escondido, está no profundo. Tão profundo que a gente não vive aquilo que Ele tem para nós. A gente precisa trazer essa consciência. Por isso que o tema que eu pedi para pôr é senso. Senso é o quê? Uma noção, uma consciência. Nós precisamos estar conscientes do nosso propósito, para que possamos vivê-los. Porque se é algo distante, se é algo que nós estamos distraídos dele, queridos, a gente não vai viver. Amém? E aqui ele fala assim, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Então, o Espírito de Deus veio, está em nós. Sabe para quê? Para que nós saibamos o que foi nos dado. A gente não pode viver como se estivesse no escuro em relação a isso, queridas. Talvez a gente tenha sido ensinado, se você não nasceu nesse ministério, nasceu de novo nesse ministério, ou por algum outro motivo, tem ensinado esse distanciamento, mas não é o que Deus deseja para nós. Aleluia! Eu não sei se você sabe, mas eu posso ser, no meu caso, eu sou pedagoga. Eu posso exercer a profissão de professora. Mas ainda que eu não seja professora, eu continuo sendo pedagoga. Sabe que o seu dom, embora talvez você não esteja exercendo, ele continua aí? Sabia quando você olha para mim, você não sabe qual é o certificado que eu tenho. Você não sabe a faculdade que eu cursei. Mas aqui dentro eu tenho conhecimento. Aí dentro você tem conhecimento. Só que a gente pode estar exercendo ou não. Aleluia. Glória a Deus. E eu achei engraçado que eu fui olhar a palavra e eu vi alguns casos que a pessoa... Jesus já chamava a pessoa falando para ela o chamado dela. Falei, que incrível. Será que se comigo, com você, fosse assim, a gente ia sair correndo? Vem cá, querido missionário. Missionário, vamos lá para os Emirados Árabes, Dubai. Vamos lá. O que será que a gente fazia, queridos? É muito interessante. Eu pensei, meu Deus, os discípulos de Jesus, pensa nos cabra ousado. Ousadia. Nós vamos ver, você não precisa abrir, mas é só para você ter consciência de como ele chamou Pedro. Aleluia. Ele chamou os dois irmãos, no caso, né? Mateus 4, 18, 20. Mateus 4, 18, 20 diz assim: caminhando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: vinde após mim, e os farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Eu não sei, assim, mas eu sei que peixe dava dinheiro naquela época. Agora, homem, eu não sei, não. E Jesus fala, vem cá, queridos, larga tudo aí. Vamos pescar homem. Vamos, uhul, larga aí. Imagina. Genial. E a gente tem medo do nosso propósito, às vezes. Oh, Senhor. Paulo ainda teve um momento ainda mais específico. Porém, quando ele chama Paulo, ele não falou para Paulo, ele falou para Ananias o propósito de Paulo. Mas demonstra, querido, que já estava tudo feito. Não foi na hora que ele chamou Paulo, ele falou assim, Paulo, sou Jesus. Aí falou assim, agora precisa arrumar um propósito para esse homem. Gentios, você vai para os gentios. A galera lá está sem ninguém para ministrar para eles. Vai ser você. Ótimo. Às vezes a gente acha que chamado, queridos, é que nem aquele chapéu do Harry Potter. Chapéu Seletura, acho que é esse o nome. A Grifinória, Sonserina. Isso aqui é mestre, missionário. Não é assim, queridos. Sério. Está vendo como a gente às vezes traz umas religiosidades assim que não precisa? Que dificulta. Aleluia. E aí, Atos 9, eu vou ler do 13 até o 16. Antes disso, acontece isso. Paulo tem um encontro com Jesus, ele fica cego, ele se retira, e aí, Deus vai falar com Ananias.
Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem. Quantos males tem feito aos teus santos de Jerusalém? Pausa aqui. Falou, quanto bem tem sido feito? Paulo foi o maior escritor do Novo Testamento. O maior escritor do Novo Testamento. E aqui diz assim, que ele fazia mal às pessoas. Sabe, queridos, Deus saltou algo no meu coração agora. É por esse motivo que eu e você, a gente não pode ver uma pessoa que, porque ela tem ações más, a gente não prega a palavra para ela. Ou a gente tem a frase, bandido bom é bandido morto. Paulo, ele consentiu na morte de Estevão. Sabe o que é isso? Ele apoiava, ele estava lá para ver o negócio acontecer, porque é isso mesmo, é isso que tem que acontecer. Mas dentro dele, queridos, tinha um grande chamado. Se a gente quisesse que o que aconteceu com Estevão acontecesse com Paulo, boa parte da Bíblia que nós temos acesso hoje não teria sido escrita. Não por ele, pelo menos. Deus teria que levantar outra pessoa. Então, que a gente compreenda que cada pessoa, independente da gente olhar as atitudes dela, os frutos dela, e não serem frutos bons, ela tem um propósito em Deus. E nós precisamos pregar para ela, amém? Aleluia. Então, vamos lá. E para aqui trouxe a autorização dos principais sacerdotes para prender todos que invocavam teu nome. Mas o Senhor lhe disse, vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel, pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Paulo tinha acabado de se encontrar com Jesus, mas já olha o chamado do homem. Vai pregar para gentio e reis. Quantas pessoas será que não estão do nosso lado, que são levantadas para pregar para, de repente, Janela 1040, países que precisam de acesso criativo para entrar. E a gente está se recusando, porque, teoricamente, ali parece que não vai dar nada, não. Esse entra naqueles propósitos que são de todos nós, gente. A gente não precisa escolher quem a gente está pregando e falando de Jesus. Amém? Tem um Paulo no meio deles. Imagina que honra ser você o que acreditou no Paulo. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Eu não sei se você sabe, mas o nosso querido pastor tem um testemunho referente a isso. Uma pessoa que estava na faculdade dele, que não parecia ter todos os frutos do Espírito, a pessoa mais apta para servir ao Senhor. Mas ele viu, percebeu a necessidade de receber Jesus, ministrou Jesus. Hoje, uma missionária abençoadíssima nossa lá da França. Amém? Aleluia. Então, a gente não pode desacreditar de pessoas. Aleluia. Se temos um lugar para chegar, queridos, é necessário que a gente saiba, pelo menos, o endereço. Talvez você não vai ter todo o plano para chegar lá no final, mas a gente precisa sondar dentro de nós, sondar o Espírito Santo, para ver qual é mais ou menos a direção que a gente está indo. Amém? Sabe quantas vezes a gente não vê missionários que dão testemunhos de que aprenderam idiomas, tinham uma impressão que deveriam aprender idiomas muito antes de terem ideia do país que eles iriam. Mas, às vezes, a gente não está sensível a essas pequenas direções, sabe? Esses pequenos starts do Senhor. E eu queria fazer uma pausa aqui. Falei que a nossa missionária é abençoadíssima, gente, força de expressão, tá bom? Abençoados somos nós todos. Não gosto de... Mestre é um negócio. Não gosto de deixar a caixinha aberta, tá bom? Então, é só uma força de expressão de que ela é muito boa no que ela faz. Ela ajuda demais. Amém? Aleluia. Então, queridos, nós precisamos ter ideia do para onde nós estamos indo. Nós não podemos achar que está tudo bem e ficar no escuro. Sabe, eu não quero que você chegue a dar ouvido a doutrinas erradas para saber o seu chamado. Não é isso. Mas eu quero colocar aquela pulguinha atrás da sua orelha de que você precisa ter o desejo de saber. Amém?
Não é para a gente sair ouvindo todo tipo de coisa e falar, é isso. Aí daqui a pouco, não, é isso. Que nem criança que troca de time dependendo de quem ganha o campeonato. Não é essa a ideia. Amém? Mas nós precisamos sim ter esse desejo. A gente foi esses dias no café, numa cafeteria, e uma criança falou para a gente, meu amiguinho é bandeirinha. Eu olhei, o que é isso? Ah, ele tem vários times. Aí eu, entendi. Então, não é isso a ideia, amém? O seu chamado é só seu, a gente não copia o de que está mais na moda e nem o de quem está ganhando. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Mas a gente precisa, queridos, ter uma ideia de onde nós vamos. Talvez de imediato, quando você pega um endereço para um lugar que você nunca foi, vamos fingir que a gente não tem aquela ferramenta do Google que você põe o bonequinho assim, salta, ele cai, e você olha onde você está. Eu tinha o endereço, mas eu não sabia se a casa era bonita, era feia, estava bem cuidada ou não, bem conservada. Tamanho da porta, se era grande, se era pequena, se tinha jardim na frente. Às vezes é isso. Às vezes também você já tem um começo, só que você não acha ele bom o bastante para você prosseguir. Aí você fica, não, quando eu ver a foto da casa, só quando eu ver eu vou. Se eu não ver só o endereço aqui, presta não. Vai, queridos. Quando você estiver indo, você vai começar a ter vislumbres de mais e mais. Então, às vezes, você já tem informações para você se movimentar com isso e você está achando que não é bom bastante. Mas calma, dê os primeiros passos. A vida com Deus é uma vida de fé. E se tem um negócio, você vai precisar de fé, queridos, é para viver seu plano, seu propósito, seu chamado. Todo dia. Todo dia. Thalita, mas eu queria tanto que fosse assim. Eu não nasci para isso, então, nasci para isso, eu faço isso, eu não preciso mais de fé. Já está tudo aqui dentro, é só bora. Não é assim. A gente precisa de fé para se desenvolver. Amém, aleluia. Glória a Deus. E sabe por quê, queridos? Porque o desejo de Deus não é que você assuma uma posição estando totalmente despreparado para aquilo que Ele te chamou. Mas para que você seja assertivo, para que você faça e não perca tempo no chamado. Amém? Então, valorize as pequenas informações. Se deixe, sabe, obedecer. Não é obedecer um dia, obedecer imediatamente. Um dia pode ser tarde demais. Um dia pode ser tarde demais. Eu não me esqueço. Um exemplo que eu ouvi em uma ministração, em que o ministro falava que chegou uma pessoa que era uma criança, cadeirante, e ele sabia que o chamado dele tinha a ver com cura. Mas ele virou para a mãe daquela criança e falou assim, eu não trabalhei isso bastante, eu não me desenvolvi o bastante. Eu sei que o desejo de Deus era que eu conseguisse, sabe, ser a ferramenta para curar essa criança, mas eu não consegui me desenvolver o bastante. Eu não quero isso para mim, não. Imagina, queridos, você saber que Deus te mostrou o que você deveria fazer, que você sabia por onde você tinha que andar, e você não deu tanto valor, não tinha tanto senso de propósito, que chegou na hora que Deus precisava, contava com você, você sem bateria. É ruim demais. Por isso que eu entendo que ano, Deus traz essa palavra para nós, para que a gente volte. Opa, alinha aqui. Alinha aqui. Porque o desejo dele, queridos, é que você cumpra e viva o seu chamado, o seu propósito. Amém? Mas tem pessoas que, uma das vertentes era essa. A pessoa acha que não precisa conhecer o chamado dela, que está tudo bem, que o negócio é muito mistério, é muito escondido, e está tudo bem. Mas tem outra vertente, que tem gente que tem medo, que se assusta, seja pela grandiosidade daquilo que sabe que foi chamado, ou seja, porque não quer mudar minimamente a vida para viver o chamado. E aí, prefere sair de cena, fingir, fazer a egípcia, como dizem, para não viver o que Deus programou e planejou para a sua vida. Agora vamos lá. Aleluia. 1 Pedro 4,10. 1 Pedro 4,10. Diz assim. Servi uns aos outros,
cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. E às vezes, queridos, é confortável a gente não viver o nosso plano e propósito, sabe por quê? Porque a sua vida não é para você mesmo, ela é para outra pessoa. Então, se está tudo bem comigo, tudo bem eu não viver meu plano e meu propósito. O outro que se vire. Só que não é assim, queridos. Aqui diz bem assim, ó. Servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como os bons despenseiros. Despenseiros pode ser substituído por administradores da multiforme graça de Deus. Nós somos um corpo, queridas. Um corpo. O que tem em mim serve você, o que tem em você serve a mim, serve o outro, serve o outro. A gente é uma grande rede de apoio. Imagina se todo mundo fala assim, agora ninguém vive mais nada. Não faça. Você também não. Eps, para, a gente combinou de parar agora. Eu não sei se você sabe, mas a gente não é só a nossa rede de apoio, a gente é o corpo de Cristo na Terra. Essa opção de parar não é boa, não. Então, queridos, cada um de nós, recebeu um dom. Cada um. Ah, Thalita, mas você não me conhece. Pensa na pessoa que não tem qualidade. A gente tem que começar tirando esse sofisma. Amém? Tem muita coisa boa aí em você. Se você não acreditar, queridos, isso era uma das coisas que Deus colocou no meu coração. Às vezes a gente recebe uma palavra, você vai fazer isso, e aquilo você testifica no seu coração. Aí a primeira coisa que a gente fala, me vejo fazendo isso não. Querido, se Deus me vê fazendo, eu me vejo fazendo. Se Deus te vê fazendo, você se vê fazendo. Porque a gente não vai chegar lá se a gente já tiver essa barreira. Nós precisamos nos ver fazendo o que Deus nos chamou para fazer. Ah, Thalita, mas você não sabe, é muito grande. Glória a Deus, irmão. Então, a gente precisa receber com avidez essas palavras. Receber com avidez, agarrar nisso. Mais para frente a gente vai ver que é muito difícil você conseguir uma vida plena, queridos, sem estar vivendo o que Deus chamou para viver. Aleluia. Então, sirva com o dom que recebeu. Ele não está te orientando, queridos. Às vezes, isso é outra coisa que a gente, às vezes, nos pega fazendo. Deus chamou você para ser ministro do Evangelho. Glória a Deus. Aí nós olhamos para a nossa querida irmã Camila. A gente fala, mas eu nunca vou ser igual a Camila. Deus não te chamou para ser igual a Camila, Ele chamou a Camila para ser a Camila. Entende? Ele te chamou para fazer uma coisa que você já tem habilidade aí dentro. Só que, às vezes, a gente quer fazer como se fosse um plano de carreira, e quando você está numa empresa, você olha o cargo da frente e fala assim, então é isso aqui que eu tenho que fazer, é assim que eu faço. Só que aqui não é assim. Aqui não é assim. Provavelmente, se você tem um chamado pastoral, pode ser que você seja muito diferente do nosso pastor. E está tudo bem. E se você tentar usar as ferramentas que Deus deu para ele, o jeito que ele faz, provavelmente a gente vai quebrar a cara. Tem que usar o que está dentro de você. Que ele deu para você, não que ele deu para o outro. Amém? Então, isso traz o quê? Segurança para a gente. Tranquilidade. Ele não está te chamando para fazer um negócio difícil, não. Amém? É fácil para você. Aleluia. Mas, às vezes, queridos, nós podemos estar numa zona de conforto, de que está bom para mim, eu não preciso abençoar mais ninguém, assim, ajudar ninguém. Deixa as pessoas, cada um com o seu. E não foi isso, queridos, que Deus chamou, não. Para ficar empacando o corpo de Cristo. Sabe que toda hora alguém tem que chegar em você e passar um óleo desengripante para ver se o negócio vai. Porque toda hora você quer... Não, vou parar. Vem, aí o seu líder vem, querido, se envolva, nananã. Aí até roda um pouquinho, daqui a pouco, vou parar. Aleluia. Bora. Tá chegando, gente, uma nova estação para a nossa igreja. Se eu fosse você, eu não ficava empacando, não, que os irmãos vão passar.
Aleluia. Vamos destravando. Aleluia. Glória a Deus. E aí a gente faz isso por quê? Porque a gente está temendo as mudanças necessárias. Eu estou nessa igreja desde que era bem pequenininha. Eu participei de cultos com 3, 5 pessoas. E sabe, queridos, quando a igreja começou a crescer muito, começou a doer. Doer por quê, Thalita? Você não queria mais irmãos? Não, mas eu amava a igrejinha pequena. Achava demais. Sabe, eu ficava na recepção e eu recebia todo mundo. Chegava uma pessoa nova e falava assim, paz de Deus, irmão, como que você conheceu a nossa igreja? Hoje em dia, queridos, se eu ficar lá, eu não sei quem está vindo a primeira vez. Não dá para saber. É pior? Não, só é diferente. Mas, às vezes, a gente está preso às fases do passado. E isso está travando as nossas vidas, porque tem que mudar. Thalita, mas quando eu entrei nesse ministério, meu líder fazia desse jeito aqui. Agora ele está querendo mudar. Você percebeu que a nossa igreja está mudando? Talvez a forma que era feito não sirva mais, por mais que seja mais confortável para o que você fazia e para o que você vivia e desempenhava. Aleluia! É triste, irmãos. Uma coisa a gente saber que as pessoas ainda não descobriram o plano e propósito de Deus para a vida delas. Outra é a gente ver pessoas que sabem e estão parando de propósito. Nós não podemos fazer isso com o corpo de Cristo. Não é só a sua vida. Aleluia. Glória a Deus. E pior, que é não entender todo o plano. Porque diz assim, ó, em Jeremias 29:11, Deus estava tratando com Jeremias sobre para que servia o propósito dele. Jeremias 29:11. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Você quer viver o fim, o resultado que você deseja? Cumpra o seu propósito. Aqui, Jeremias já sabia qual era o propósito dele. Só que talvez ele só tinha o endereço. Ele não tinha foto da casa que ele ia chegar. E Deus está falando assim, ei, eu sei os pensamentos que eu tenho a vosso respeito. E são pensamentos de paz. E o paz aqui é shalom. Contentamento, bem-estar, segurança, tranquilidade, prosperidade, totalidade, sossego. E o mais impressionante é que, normalmente, quem trava no chamado está buscando sossego. Só que você não vai achar longe daquilo que Deus te chamou. Amém? Então, a gente precisa entender o propósito de todo o plano. Não é você vivendo do jeito... Ah, não, Thalita, eu quero uma vida tranquila. Querido, se Deus chamou para vida tranquila, e o seu chamado é calminho, amém, mas se não for, acelera. Porque vai ser na correria que você vai encontrar a sua paz, a sua calma, o seu sossego, a sua tranquilidade. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Sabe, aprenda a amar o seu chamado, desejar vivê-lo com intensidade. Aleluia. Às vezes a gente olha muito para o quintal do vizinho. Aí a grama do vizinho, o vizinho é aquele pastorzão amoroso, que fala até com calma, que no aconselhamento você sente abraçado, ele só falando. Mas não é o seu chamado. Às vezes você é um profetão ativo, que o povo tem que... É isso. Mas se encontre no seu chamado. Se encontre no seu propósito. Ame. Aleluia, glória a Deus. Até porque Deus não vai mudar de ideia. Romanos 11:29 diz assim, porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Sabe, não vai ter prefeito nenhum que vai chegar assim, põe aí uma lei, mudando. Karen não é mais profeta, não. Karen agora, apóstolo. Sabe, não vai ter isso, gente. O que é seu e já é seu mesmo. Às vezes chega mais, chega brinde, chega plus. Às vezes a pessoa está lá, eu sou só profeta e chega um pastor junto. Tudo bem, mas tirar, vai tirar não.
Aí, então, se eu fosse você, eu ficava até feliz. Você tem um só, é um trabalho só. Tem gente que tem dois. Não reclama, pode piorar. Aleluia. Aleluia. Thalita, achei demais isso. Gostei, agora eu quero viver meu propósito. Quando eu falei, calma, não se desespera, não sai ouvindo qualquer coisa. Tem a coisa certa para você fazer nesse momento. O que é crescer espiritualmente? Amém? Thalita, mas como é que faz isso? Primeiro a gente vai começar por onde as pessoas acham difícil. Andar em amor. A gente anda em amor, a gente lê a Bíblia. Aí não é só ler a Bíblia. Aquilo que você leu, aprendeu, precisa praticar. E vai seguindo. Amém? Thalita, mas eu conheço tão pouco. Mas se o tão pouco que a gente conhece, queridos, a gente vai praticando, a gente já está tão longe. Tão longe. Sabe por quê? Porque a palavra é viva e eficaz. Então, se você conhece, se você está praticando, você está avançando. Amém? Então, nós precisamos também ouvir a palavra e praticar, andar em amor, ter comunhão com o Espírito. Porque, às vezes, a gente não para ouvir o que Deus está falando. A gente fica incomodado. Porque hoje a gente ouve áudio no 2. Aí você vai ver vídeo, você põe no 1,75 que dá para entender. Aí você vai orar e ficar lá parado. Não gosto disso aí, não. Sabe, queridos, mas a gente tem pressa de estar na companhia do Senhor? Ou pressa de sair dela? Desse tempo, tá? Porque a presença está em você. Mas esse tempo dedicado exclusivamente ao Senhor, a gente está querendo acelerar e só ir? As orações são a jato? A gente precisa saber, porque às vezes é nisso que a gente está errando. Né? Calma, dê calma. Ouça. Nenhum relacionamento que você tem, não é possível que você só fale. Não escute nada nunca, ninguém. Não dá. Até porque, eu não sei se você já reparou, no tempo, por exemplo, se você pegar o início de um relacionamento, um tempo de cortejo, início de namoro, tudo que a pessoa fala é os planos que eles têm para eles junto. Por quê? Porque está querendo ter uma vida de comunhão. E não adianta, queridos, não dá. E você que já sabe seu chamado, já saiba, não tem como você ter um chamado missionário e, de repente, casar com alguém que não... Ah, não, minha região é essa e eu não saio daqui para nada. Você vai matar o seu chamado. Então, por isso que a gente precisa, inclusive, se você está namorando, noivando, dialogar sobre essas coisas. E com Deus é a mesma coisa, queridos. Você não vai sozinho, você vai com Ele. Então, precisa ter esse tempo de conversa, para vocês saberem para onde estão indo. Sem pressa. Amém? Aproveite, desfrute. Não tem nada melhor, não, do que você desfrutar. Às vezes, estar quietinho, não falar mais nada, mas desfrutar de um tempo com Deus. Sem pressa. Sabe, sem cronômetro? Não. Ajustei meu devocional aqui, Thalita. 10 minutos lendo a Bíblia, 10 minutos louvando, 5 orando, e aí eu vou para o trabalho. Tudo bem, tem dia que tem que ser assim. Mas você está colocando um prazo ali que talvez Deus não queira parar. E aí você sai e vai andando, mas talvez Deus queria continuar falando com você no carro, mas você não está dando nem abertura. A gente precisa parar para ter um tempo com Deus. Nesses momentos, nós vamos ouvir coisas, nós vamos crescer, nós vamos avançar. Aleluia. Glória a Deus. E se envolva, queridos, com a igreja local. Você vai aprender coisas, você vai aprender ferramentas para o seu chamado, servindo. Você vai se desenvolver servindo. Amém. Se deixe. Sabe? Ah, não, Thalita, pelo amor de Deus, mas eu fui chamado para uma coisa que não tem nada a ver com o que eu gosto de fazer, às vezes é por isso. Eu conheço pessoas que têm um chamado muito parecido com o que faz no secular. Mas eu conheço pessoas que é totalmente diferente. E se você estiver nesse bolo? Não vai testar, não vai aprender.
Então, sirva na igreja local, se envolva, conheça pessoas. Às vezes a pessoa vai falando com você, como ela encontrou o chamado dela, como fez, e você fala, mas está bem parecido aqui. E vai te clareando as coisas, vai testificando dentro de você. Agora, a gente sozinho, isolado, querido. Dá não. Você viu como tem muita coisa, para quem não sabe ainda direitinho para onde está quem está indo? Tem muita coisa para fazer. Muita. E, enquanto isso, leve pessoas a Cristo. Leve. Porque é aí que você vai se experimentar, vai orar por cura, vai ver acontecendo, vai orar por prosperidade, a pessoa vai achar emprego. Então, a gente tem que ir falando, propagando Jesus. Amém? Aleluia. Mas, no final de tudo, queridos, de tudo, você precisa saber que a vida ministerial não é para ser um peso para você. Não é para ser horrível. Ai, mas é que você não sabe, eu vim de lugar, nossa, o pastor, coitado, passava tanta pressão. Nossa, queridos, não é para ser assim. Não é. Sabe, nem aceite para você. Porque se a palavra fala que ele te deu dons, o dom é a habilidade. É o talento preciso. Se você já tem o talento, como é que vai ser difícil? Se a pessoa fala assim, eu vou te dar um trabalho. Você fala, boa, vou ganhar dinheiro agora. O que eu preciso saber para o trabalho? Você precisa fazer conta de soma. Aí você vai lá e fala, tá bom, soma eu sei fazer. Aí você chega lá no trabalho e você só faz soma. Aí você sai falando, o trabalho é muito difícil. Pelo amor de Deus, eu tenho que fazer soma demais, eu não sei fazer soma. Você sabe? Você falou que sabia. Era a habilidade necessária para aquele trabalho. E você já tinha. Não vai ser difícil. Amém? Então, tenha essa consciência, pare de fugir. A minha nota final, assim, que eu tinha na ministração, é que pessoas maduras não fogem da responsabilidade. Pessoas imaturas, meninos, eles fogem às vezes. Mas as pessoas que são maduras, elas entendem quando é necessário um passo a mais para se desenvolver. Elas entendem quando começa uma nova estação e as coisas mudam. Aleluia. Então a gente precisa virar a chave. Você que já sabe o que é para você fazer. E parar de fugir do seu sossego, da sua tranquilidade, do seu bem-estar, da sua paz. Precisa parar. E que bom que Deus prepara momentos para nos dar esse alerta, queridos. Que bom que Deus muitas vezes não é como nós que poderíamos desistir de alguém, de você, de mim. Mas não. Ele continua falando, ei, você tem um propósito. Ei, você tem um plano. E ele é só seu. E o meu desejo é que você viva ele plenamente, com intensidade. E no meio disso tudo, você vai desfrutar de uma alegria, de uma paz, de uma tranquilidade absurda. Glória a Deus. Você pode se colocar de pé? Aleluia. Eu não sei, queridos. Numa ministração como essa foi falado de vários estágios e você sabe. Sonde o seu coração do estágio que você está. Mas se deixe ouvir o Espírito Santo para aquilo que você precisa fazer nessa nova estação. Pergunte a Ele nesse momento. Espírito Santo, para onde eu tenho que ir? O que eu tenho que fazer? O que o Senhor está esperando de mim agora? Agora. Sabe, eu não sei você, mas se você colocar um GPS para dar a direção e você olhar só no começo e não olhar durante, você vai se perder. Volte e olhe onde você está mandando eu ir, Senhor. Onde que eu vir, onde que eu faço. Porque a gente não decora o caminho da primeira vez. E talvez você tenha pegado alguma rua errada. Sonde ao Senhor. Ore, fale com Deus. Ah, Pai, obrigada, Senhor.
Obrigada, Senhor, porque nós não temos aqui um celeiro, Pai, um depósito, um cemitério de planos e propósitos, não, Pai. Mas nós temos propósitos vivos, Pai, avivados, fortalecidos no Senhor. Obrigada, Pai, por pessoas intensas em fazer aquilo que o Senhor chamou, Pai. Não pela metade, não de forma medíocre, não na zona de conforto, Pai. Mas pessoas que têm coragem, Senhor, de colocar a armadura e falar: vou, Pai, eu vou, e eu vou imediatamente, e eu não vou mais olhar para trás, e eu não vou fazer do meu jeito. Aleluia! Sabe que é orgulho, querido? Você achar que tudo é do seu jeito, que tudo é como você quer. Nós não somos meninos mimados. Aleluia! Nós não somos melhores do que Deus. Como ele disse para Jeremias. Jeremias está lá nos profetas maiores. Mais tempo de ministério. Mais experiências com Deus. E ainda Deus fala: ei, eu é que sei os pensamentos que eu tenho de vós, a seu respeito. Então a gente não pode, querido, estar nesse lugar, não. Tem coisa boa para você viver servindo ao Senhor, cumprindo o seu propósito. Aleluia, Pai, obrigada, Senhor, porque nessa noite pessoas foram destravadas, Pai. Obrigada, Pai, por pessoas se colocando em movimento. Obrigada, Pai, por o corpo expandindo, Senhor, expandindo, porque quando nós crescemos, Senhor, nenhum órgão fica para trás, não, mas todo órgão cresce junto, Pai. Aleluia, em nome de Jesus, Pai. Obrigada, Senhor, porque nós acompanharemos a fase da nossa igreja. Aquilo que o Senhor tem planejado, Pai, para o Verbo da Vida Arujá, nós não vamos ficar para trás. Nós fazemos parte, queridos. Você está envolvido em uma grande obra. Você está envolvido em uma grande obra. Você é parte disso. Aleluia. Ah, Pai. Obrigada, Senhor. Obrigada. É uma honra, Senhor, ter entregado a nossa vida ao Senhor e não metadinha, Pai. Eu não sei você, querido, mas quando eu aceitei o apelo para aceitar Jesus, o ministro não falou assim: ei, você que quer dar metade da sua vida para Jesus, vem aqui para frente, não. Eu dei foi tudo. Eu dei foi tudo. Sabe? Eu dei a timidez. Aleluia. Eu dei o não gostar de ser exposta. Eu dei foi tudo. Agora não tem mais nada não. Agora é seguir. Se você for esperto, você não pega metade de volta também não. Deixa tudo com Ele. Tá bem cuidado. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aproveite esse momento para falar com o Senhor, queridos, e para ouvi-lo. Aleluia. Aleluia. Ainda nessa atmosfera, querido, eu queria que você continuasse de olhos fechados.
Se você nunca teve a oportunidade de entregar a sua vida para Jesus, ou já teve a oportunidade, mas por algum motivo não foi naquele momento. Sabe, eu acho que ficou claro que Deus tem coisas boas para você. Ser filho não é algo ruim. A gente não está te convidando, querido, para uma religião. Ah, eu era isso, agora eu sou crente. Não é isso. A gente está te chamando para ser parte da família de Deus, para ser filho de Deus, sabe? Para viver entendendo melhor o que Ele tem especificamente para você, como foi ministrado nessa noite. E não vai ser ruim, mas vai ser a melhor decisão, a melhor escolha que você fará na sua vida. Se tem alguém aqui nessa noite que gostaria de fazer uma oração, entregando a sua vida para Jesus, eu gostaria que levantasse a mão bem alta para eu ver. Se tiver alguém, por favor, levante a mão bem alto. Não deixe essa oportunidade passar, queridos. Não deixe, porque ela é boa demais para ser desperdiçada. Amém? E se você, porventura, já fez essa oração em alguma fase da sua vida e se distanciou dos caminhos do Senhor, seu plano, seu propósito continua aí. E você hoje pode escolher retornar para o plano, para o caminho, para aquilo que Deus tem projetado para você. Sabe? Não resista mais, querido. Não resista mais. Hoje pode ser o dia do seu retorno. Volte. Se tiver alguém aqui que gostaria de fazer essa oração de reconciliação, levante sua mão. Nós estamos aqui para orar por você. Aleluia.